Estamos de volta, meus amigos. Vamos dar sequência. Questão 11 aqui na tela. Mais uma vez aquela historinha da FGV, né? Vai trazer a historinha pra gente. João, oficial de justiça, recebeu determinação judicial para que procedesse à busca e apreensão de determinado objeto no interior da residência do Antônio. Então ele vai ter que entrar lá na residência do cara. À luz dos balizamentos estabelecidos exclusivamente na sistemática constitucional, partindo-se da premissa de que foram cumpridas as exigências da lei processual, respeitou lá o CPP, João pode cumprir o mandado, então ele quer saber só nos termos da Constituição, em qualquer horário do dia ou da noite, independentemente do dia da semana. Eu me lembro dessa aqui, as alternativas tinha lá, só durante o dia e só nos dias úteis, durante o dia e a noite, mas só no final de semana, e aí várias combinações possíveis. Bom, é uma questão das mais ridículas, né, com todo respeito, é uma questão que quase ninguém vai errar, porque a gente sabe que o cumprimento de ordem judicial só pode ocorrer durante o dia, basta conhecer o artigo 5º, inciso 11, que para a prova de carreiras policiais é imprescindível, né? Então ele fala, a casa é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém pode penetrar nela sem o consentimento do morador, salvo em 4 casos. Flagrante delito, então o cara está estuprando a mulher lá, tem drogas, está traficando, enfim. Desastre, um desmoronamento, as pessoas estão morrendo soterradas, lá um incêndio. Para prestar socorro, tem um menino engasgando, lá o menino está morrendo, aconteceu alguma coisa. Ou durante o dia. Esse último caso aqui é só durante o dia, por ordem judicial. Se a polícia chegar à noite, tem a casinha lá, né? A polícia faz uma campana, que faz um cerco. O cara tentar escapar, que a polícia pega, mas não pode entrar na casa, só quando amanhecer. Beleza. O que é interessante? Então a questão muito fácil, né? A gente sabe que está errado por isso. Só durante o dia, o texto constitucional não fala em dia da semana, então a garantia vale para qualquer dia, seja útil ou não valem regras processuais aqui, nesse caso. Que é importante você anotar que em caso de crime permanente que permite a extensão do flagrante, como o tráfico de drogas, o Supremo já decidiu que a entrada forçada em domicílio sem o mandado judicial, então no caso de flagrante, só é lícita mesmo à noite, a gente sabe que o flagrante pode ser à noite também, não é ordem judicial, né? Então não é só durante o dia. Mas só é lícito quando amparado em fundadas razões, justificadas devidamente a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre o flagrante sob pena de responsabilidade, inclusive penal do agente e nulidade dos atos. Então olha só, pessoal, olha aqui para mim. Imagina que o policial vê lá que está traficando lá na residência. Ele só vai poder justificar, como diz aqui o julgado, a posteriori. Por quê? Se ele tiver que levar ao judiciário as razões pelo qual ele vai ingressar no domicílio, aí ele já pede logo a autorização judicial, né? Não tem tempo para isso, o flagrante está ocorrendo ali agora, o policial tem que agir. Então as razões só vão ser dadas a posteriori. Mas elas já têm que existir antes. Então, fundadas razões prévias que serão justificadas a posteriori. Essas fundadas razões, essa justa causa prévia, são elementos que permitem concluir que havia ali um crime. Então, testemunhas que assinaram depoimentos, disseram. Aqui no DF é muito comum que a Polícia Civil, de vez em quando eu vou para a vara de entorpecentes, aí tem que fazer a oitiva dos policiais lá, e do interrogatório do réu e tudo, eles sempre filmam, sempre tem um agente filmando, e ele filma lá o momento que o cara aparece no portão, passa a mão com a droga, recebe o dinheiro, o ato de traficância ali filmado, não tem para onde correr. Então, eles filmam, tem testemunhas e tal. Agora, se o policial, apenas a intuição dele é que tem droga lá porque recebeu uma denúncia anônima, o Supremo não admite isso, nem o STF, nem o STJ. Olha aqui na tela, ó, julgado do STJ. A existência de denúncias anônimas, somada à fuga do acusado, por si sós não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o consentimento. E no caso aqui, ó, a entrada forçada em domicílio, sem a justificativa prévia, que vai ser dada depois, né, mas já existe, conforme o direito, é arbitrária, e não será a constatação do flagrante posterior ao ingresso que justificará a medida, pois os agentes devem demonstrar que havia elemento mínimo a caracterizar a fundada razão, a justa causa. Então, nesse caso, tinha denúncia anônima, um monte de gente falando, ó, o cara tá traficando ali. Chegou lá na casa, o maluco fugiu, então fuga. Chegou dentro da casa, tava lá uma tonelada de droga. Constatou o flagrante, e aí? STJ falou, derruba tudo. Ainda vamos punir aqui os agentes, porque não é que ele constatou que tinha droga lá que isso salvou, convalidou o vício. O vício originário, não havia justa causa para ele entrar na casa. Só denúncia anônima não vale, fuga também não. Muita gente foge da polícia segundo o STJ por outros motivos, né? Não sei quais seriam, mas ele falou que não é só quem está devendo que foge não. Então,
Não pode, muito cuidado, isso aqui costuma cair em provas. A FGV não traz tanta jurisprudência, né? O caso dela é mais casinho concreto, assim, que exige o conhecimento da literalidade do texto, mas é importante você saber disso aí também. Lembrando ainda que o conceito de casa pega também aposentos de habilitação coletiva, desde que ocupados, como quartos de motel, pensão. Também o compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão, como um escritório de advocacia. E veículo, em regra, não é casa, então pode-se fazer a vistoria lá, a blitz, pode olhar seu veículo sem mandado judicial, sem tantas formalidades. Agora, se o veículo é utilizado como habitação, como trailers lá dos Estados Unidos, né, casas sob rodas, algumas cabines de caminhão, não é porque tem caminhão que não pode, mas tem gente que realmente mora no caminhão e tem gente que mora em alguns tipos de barco. Nesse caso, para fazer a busca, a princípio existe um mandado judicial. Não é só chegar lá e, né, tem que ter um mandado judicial para fazer a busca, porque entende-se como casa. Mas são só alguns veículos. Se a questão falar veículos em geral, aí não se inclui na garantia constitucional. 12. Pedro, morador de uma área carente, recebeu uma carta informando que estava em débito com a anuidade da associação de moradores. Então ele não está pagando lá a taxinha lá. Taxa entre aspas, né? Ressalte que Pedro, no fim do ano anterior, tinha solicitado seu desligamento da associação, o que foi indeferido sob o argumento de que a associação atuava em benefício dos moradores. Isso é muito comum na prática, viu, pessoal? Tem muita ação envolvendo isso aqui. Associação de moradores que quer cobrar a continha do condomínio lá, a tarifazinha do condomínio do associado, e ele fala que não quer se manter na associação, que não tem nada a ver, nunca aderiu e tal, e o juiz tem que resolver. À luz do ocorrido, Pedro procurou a defensoria. Essa aqui era uma prova para a Defensoria Pública da FGV, por isso que eles fazem os probleminhas todos envolvendo a Defensoria. Então, na prova de delegado, vai ter muito caso tipo esse aqui, do oficial de justiça que entra na casa, o delegado, vai ter muito disso. Então, Pedro procurou a Defensoria e solicitou orientação, sendo-lhe informado corretamente, e aí que a gente vai analisar, que o seu requerimento foi indeferido de forma equivocada, pois ninguém pode ser obrigado a permanecer associado. Pessoal, aqui, se você entrar no caso concreto, você vai ter muito trabalho. Nas varas cíveis dá trabalho esse tipo de ação. Mas como a questão exige um conhecimento teórico e constitucional, basta você conhecer o artigo 5º que você mata a questão. Não tem erro, olha aqui comigo na tela. O artigo 5º vai falar em alguns incisos das associações, e esses são os 5 principais. É plena liberdade de associação para fins lícitos, só não pode ter para caráter paramilitar. A criação das associações independe de autorização, sendo vedada a interferência no seu funcionamento. Então, há uma liberdade aí das associações para a criação e para o exercício da sua atividade. As associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter atividades suspensas pelo juiz, sendo que, no primeiro caso, tem que ter o trânsito em julgado. Então, para ser compulsoriamente dissolvida, só quando não cabe mais recurso. Suspensa pode ser por uma decisão pendente ainda de confirmação. 20. Ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. E 21. As associações, quando expressamente autorizadas, tem que ter autorização expressa, podem representar os filiados, inclusive extrajudicialmente, mas só com autorização, diferentemente dos sindicatos, lá do artigo 8º. Os sindicatos não precisam de uma autorização expressa, isso já é do próprio regime de substituição processual, diferente aqui que é o regime de representação processual. A gente não vai se estender nisso, mas o que resolve a questão é aqui, ó, ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Então, a Defensoria falou, olha, se o requerimento foi indeferido de forma equivocada, falou que eles atuam em seu benefício, mas você não é obrigado a permanecer associado. Então, a questão está correta. Uma questão aqui que eu considero bem fácil, mas que se fosse um caso concreto ali na justiça, seria difícil. 13. João. Eu falo que seria difícil porque existem hipóteses que o cara ele não se associou formalmente, mas ele usufrui mesmo das coisas da associação na cara dura e tal. Enfim, aí tem toda uma má-fé e a gente resolve de outro jeito. Não é o caso que ele pede, como da questão, pediu para sair, meu amigo, não está mais se utilizando de nada da associação de moradores, não pode ser compelido a permanecer associado, que é diferente. 13. João, estrangeiro residente no Brasil, com esse nome, hein? Estrangeiro residente no Brasil, por entender que a ausência de norma regulamentar, o cara faltou criatividade pro nome aqui,
por entender que a ausência de norma regulamentadora de comando constitucional, que deveria ter sido editada pelo Congresso, impedia que ele fruísse de certo direito social, resolveu impetrar o mandado de injunção perante o Supremo. Aqui eu já faço uma primeira consideração, meus amigos. Realmente, o mandado de injunção surgiu na Constituição de 88 para isso, para suprir lacunas normativas, geralmente do Congresso Nacional, mas pode ser de outro sujeito passivo. E geralmente é um direito social. Então, essa é a ideia que foi discutida na Assembleia Nacional Constituinte. Existem direitos sociais que não são normatizados, concretizados. Vamos criar um mandado de injunção para isso. Voltando aqui para a questão. Como pedido, se o advogado requereu fosse deferida a injunção para estabelecer de imediato as condições em que se daria o exercício do seu direito, ressaltando a importância da decisão a ser proferida, já que o tribunal jamais foi instado a apreciar aquela tese. Então, a primeira vez que o tribunal estava decidindo, queria já que desse de imediato o direito para o cara. À luz da sistemática estabelecida pela ordem jurídica, a narrativa apresenta uma única irregularidade, presente no pedido. E havia outras alternativas, apresenta mais de uma irregularidade, e aí vai falar quais, ou nenhuma, tá tudo certo. Pessoal, aqui a questão está certa, eu já vou falar que realmente tem uma irregularidade no pedido. Vou explicar em tese, depois a gente volta. Olha só, primeiro, o mandado de injunção está no artigo 5º, inciso 71, fala que sempre que faltar uma norma regulamentadora de quê? De uma norma constitucional de eficácia limitada. É uma norma que exige intermediação legislativa, não tem essa lei, está faltando, então nessa falta você ingressa com o mandado de injunção para que a sentença do juiz substitua a norma faltante. Não tem norma? Não tem lei de greve no servidor público? Então você vai exercer a greve com os condicionamentos aqui da sentença. A sentença faz às vezes da lei, uma sentença normativa. E para o mandado de injunção não basta que seja uma norma constitucional de eficácia limitada. Tem que ser uma delas que trate de direitos e liberdades constitucionais, prerrogativas de nacionalidade, soberania e cidadania. É o famoso, nasce liso. So de soberania, o si aqui de cidadania, o na de nacionalidade e o li de liberdades constitucionais. Aí você amplia liberdades e direitos constitucionais. Beleza, lembrando que a falta da norma regulamentadora pode ser total ou parcial, e é parcial nos termos da Lei 13.300, a Lei do Mandado de Injunção, que é bom que você leia. Considera-se parcial a regulamentação quando insuficientes as normas. Então até tem lei, mas as normas são insuficientes. Cabe o mandado de injunção também. E aí, quais são os efeitos da decisão do mandado de injunção? Dois aspectos. Primeiro, em regra, a eficácia é subjetiva limitada às partes, está lá no artigo 9º da lei. Só vale para quem ingressou impetrou o mandado de injunção. Mas, excepcionalmente, pode ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes quando isso for inerente ao indispensável exercício do direito. E o outro aspecto da decisão é que, primeiro, em regra, o juiz determina um prazo razoável para que o impetrado, no caso ali o Congresso Nacional, promova a norma. Congresso, vou deferir aqui o pedido injuncional, você tem 90 dias, comunica lá ao Congresso 90 dias para editar a norma faltante para o exercício do direito social ali do cidadão. 2. Não editado a norma no prazo, o juiz já estabelece as condições em que se dará o exercício, ou diretamente ou podendo o legitimado promover a ação que vise a suprir a mora. Mas primeiro dá um prazo. É a eficácia direta intermediária. Eficácia intermediária, que exige primeiro um prazo. Não é direta, perdão. A direta está aqui no parágrafo único como exceção do artigo 8º. Será dispensada a determinação do prazo quando comprovado que o impetrado deixou de atender em um mandado de injunção anterior o prazo estabelecido. Então vamos supor que já teve um primeiro mandado de injunção que deu 90 dias para o Congresso não fez nada. Então nos próximos, de outras pessoas, adota-se a teoria da eficácia direta. Ou seja, não precisa mais de prazo, ele já não cumpriu uma vez, vai ficar dando prazo toda vez? Então veja essa diferenciação. Então a gente volta para a questão. Ela deixa claro que foi a primeira vez que o tribunal analisou a tese. Então nunca havia determinado prazo. Por isso, não pode já pedir que estabeleça de imediato o direito. É preciso que conceda prazo, por conta da opção da lei pela teoria da eficácia intermediária, dos efeitos intermediários. Por isso, é a doutrina concretista intermediária, né? Por isso tem um vício no pedido. E esse é o erro. Uma questão bem difícil essa, eu acho difícil. Lembrando também, pode cair sobre mandado de injunção, para a gente se acautelar de qualquer questão sobre mandado de injunção. O que acontece se vier uma lei? Então olha aqui, meus amigos, olhem aqui para mim. Eu quero exercer, sei lá, vamos supor o direito de greve. Sou servidor público, quero exercer o direito de greve. Vamos supor que não tivesse em 2007 os mandados de injunção lá, que estava sendo julgado só agora. E aí eu estou esperando o julgamento lá na minha ação.
Enquanto a ação não é julgada, para saber se eu tenho, como eu vou exercer ou não o direito de greve, vem a lei que regulamenta a greve para o servidor público. O que acontece com a minha ação? Está aqui na tela, ó. Parágrafo único do artigo 11. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão. O processo é extinto sem resolução do mérito. Perde o interesse de agir, uma das condições da ação. Não tem mais interesse na regulamentação judicial porque já tem a lei foi editada. Agora, se a norma regulamentadora é superveniente, ou seja, depois da decisão transitada em julgado, ela produz efeitos ex nunc, dali para frente, salvo se a aplicação da norma for mais benéfica. Então vamos supor que a sentença foi dada aqui, transitou em julgado, beleza? E aqui eu fico exercendo daqui até esse momento o meu direito. E aqui vem a lei nova. Ela só se aplica daqui para frente, ó. Esse direito que eu exerci aqui vale o exercício nos termos da sentença. Agora, se essa lei nova for mais favorável, ela retroage. E aí eu posso cobrar a diferença aqui desse momento anterior. Lembra da lei penal mais benéfica? Aqui é a mesma coisa. A lei só retroage se for benéfica, como se fosse uma lei penal. Muito bacana isso aqui. Questão 14. Anastácio, brasileiro nato, após completar 18 anos de idade, alistou-se como eleitor junto ao órgão competente da Justiça Eleitoral. Então o cara é brasileiro nato, tem 18 aninhos, quer votar. À luz da sistemática constitucional, afeta aos direitos e garantias fundamentais, a condição de eleitor do Anastácio era imprescindível, era necessária para que ele pudesse ajuizar qual dessas ações aqui. Bom, isso aqui é extremamente fácil. A gente está falando da ação popular, que é a ação que exige a legitimidade do cidadão, diferentemente das outras. Não precisa ser cidadão, basta ser até estrangeiro, pode ajuizar habeas data, habeas corpus, mandado de segurança, mandado, se tiver algum direito específico para o estrangeiro aqui também, que incida sobre estrangeiro, são vários, também pode. Então, os remédios constitucionais, eles valem para todos, mas a ação popular é só para o cidadão. E a gente tem que saber quem que é o cidadão. O cidadão, para os termos de ação popular, aqui ó, a Lei 4717, a Lei da Ação Popular, artigo 1º, parágrafo 3º, a prova da cidadania para o ingresso em juízo será feito com o título de eleitor, documento que equivale. Então, é o título eleitoral que se adquire com alistamento. A Constituição fala qualquer cidadão, né, não é qualquer brasileiro, nem qualquer pessoa. Cidadão é o brasileiro que está no gozo dos direitos políticos. Isso é feito comprovando-se com o título de eleitor ou documento equivalente, né? É muito comum lá nas varas cíveis, nas ações populares, que venha o certificado de quitação eleitoral, que é até mais seguro que o título de eleitor, porque o certificado de quitação eleitoral diz que o cara está votando mesmo e tal. O título de eleitor, às vezes o cara tem, mas não está votando direito, né? E aí ele pode estar com os direitos políticos suspensos, enfim, antes de dar baixa lá, não sei exatamente como funciona, mas pode ser um documento equivalente, como por exemplo do português equiparado. Lembra que o português equiparado, lá nos termos do artigo 12 da Constituição, agora não lembro qual que é o parágrafo certinho, o terceiro por ali, ele também pode exercer direitos políticos no Brasil sem deixar de ser português. Pode inclusive votar, tá? Cuidado. Lembra-se que a ação popular prescreve em 5 anos, salvo quando for para proteger o meio ambiente, que é imprescritível. Isso também é questão de prova. Não coloquei a questão aqui, mas já caiu. Então, voltando para a questão, é a ação popular, que não tem erro. 15. Mais uma envolvendo remédios constitucionais. Olha, a FGV geralmente cobra, então ela dá um problema e quer saber qual remédio que cabe. Geralmente é assim. João, ela gosta do João, hein? Almejava ter conhecimento das informações de ordem tributária relativa aos tributos que ele pagou na condição de contribuinte. Essas informações estavam em poder do município alfa. Para tanto, formulou requerimento endereçado ao secretário municipal de Fazenda, que o denegou por escrito sob o argumento de que era uma informação sigilosa. E resignado, João procurou advogado, o qual informou que o instrumento constitucional adequado à solução do problema é... O que cabe aqui para denegação de informações relativas à própria pessoa constantes de órgão público? Aqui não tem erro, galera. Aqui, ó. Cadê ele aqui? Habeas data. Habeas data, concordam comigo? Porque o mandado de segurança é um remédio residual. Ele só cabe quando não se trata de liberdade de locomoção, que é o HC, ou quando não se trata de direito à informação relativa à pessoa do impetrante, que é o habeas data, que é o caso aqui. Então não poderia ser o mandado de segurança. Mandado de injunção não está faltando nenhuma norma regulamentadora.
O direito de petição ele já exerceu quando fez o requerimento para o secretário e foi indeferido, então não resolveu. Também é um remédio constitucional, mas aqui não é jurisdicional, é remédio constitucional administrativo. E a reclamação é um instrumento, aqui não fala nem de reclamação constitucional, né? Não sei se é aquela lá que é para preservar a súmula vinculante ou garantir a autoridade das decisões e competências dos tribunais, ou se é uma mera reclamação enquanto um recurso administrativo previsto na lei do processo administrativo ou em outras leis administrativas, também, a princípio, também não é esse o instrumento, é o habeas data, porque isso aqui não é remédio constitucional de qualquer maneira. A habeas data está lá no artigo 5º, inciso 72, que diz que cabe essa ação constitucional para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, então informações personalíssimas, não pode pegar informações de terceiros, só uma exceção que a gente vai ver, e que constam dos dados dos registros de órgãos do governo, entidades governamentais, da administração direta ou indireta, e se não for da administração pública, né, se for um órgão particular, desde que ele tenha caráter público. O que é esse caráter público? Esse caráter público é quando o órgão, nos termos da lei do habeas data, né, a lei 9.507, artigo 1º, parágrafo único, é quando essa pessoa jurídica privada, ela tenha dados que sejam ou possam ser transmitidos a terceiros ou que não sejam de uso privativo. Então, o exemplo que eu sempre coloco aqui, inclusive extraído de manuais de direito constitucional e administrativo. Você vai lá só que não é exatamente esse, né? Mas você vai lá nas Casas Bahia, compra a televisão, vai lá na Ricardo Eletro, compra a televisão em promoção, na Black Friday. Beleza, comprei. Quando você vai pagar, o que se pede? Pede-se os seus dados, né? Qual o seu e-mail? Qual o seu telefone? Então vai ter dados pessoais. Mas aqueles dados são para divulgar para terceiros? Não. Aqueles dados são para que as Casas Bahia te mandem spam, te mandem propaganda, no dia do seu aniversário manda um e-mailzinho lá, parabéns, venha comprar aqui com a gente. Para isso, é para uso interno ou para marketing. Agora, quando os seus dados estão lá no SPC, no Serasa, que são pessoas privadas, né, pessoas jurídicas de direito privado, particulares, não é do Estado, e os seus dados lá no Serasa, por exemplo, alguém paga lá o servicinho para saber se você tem um nome negativado, os seus dados vão ser divulgados para terceiros. Então, eles não são de uso privativo da entidade, eles servem para ser distribuídos realmente. Isso é que faz uma entidade ter caráter público, apesar de não pertencer ao Estado, para fins de habeas data, beleza? Então, voltando aqui na tela, essa é a primeira hipótese, a segunda é para retificar, para corrigir os dados, e a lei traz uma terceira hipótese para anotar lá nos assentamentos a sua versão, né? Uma contestação ou explicação de que o dado é verdadeiro, mas justificável, está sob pendência judicial e amigável. O que mais que tem sobre o habeas data que pode cair na prova? Só pode pegar informações próprias, né, dos seus dados, mas a exceção se dá com os sucessores, então alguém morreu, por exemplo, um dos cônjuges morreu, o sobrevivente, né, o supérstite, pode ajuizar, impetrar o habeas data para ter acesso às informações do cônjuge falecido. O Supremo permite essa única exceção. E lembrando ainda que exige-se o interesse de agir, ou seja, a prova da recusa ou da ausência de resposta no prazo legal. Então, não se pode chegar lá no juiz e falar, juiz, eu quero que me deem acesso lá à Secretaria da Fazenda aos dados sobre os tributos que eu paguei como contribuinte. O que o juiz vai pedir? Vai falar, você já pediu lá na Fazenda? Secretaria? Já pediu? Cadê? Mostra aí então que você pediu e foi indeferido ou que não responderam. Se você não junta isso, o juiz extingue a ação. Porque não tem interesse, você nem pediu lá, uai, como é que está comprovada a resistência? Né? Então é interesse de agir. Por isso aqui na tela, súmula 2 do STJ cai muito em prova. Não cabe o habeas data se não houve a recusa das informações. Complementa a súmula se não houve também resposta, né? Às vezes ficou muito tempo e não respondeu. Tem que ter isso aí. Pode ter um probleminha lá da FGV trazendo isso aí. Lembrando também que a ação é gratuita, assim como a habeas corpus. São as duas ações gratuitas, HD e HC. E os casos aqui que são os três principais, o HD é cabível quando quiser obter dados concernentes ao pagamento de tributos do próprio contribuinte em órgãos fazendários, é o caso da questão, ela trouxe daqui. E os casos que não cabem HD, que cabem MS, quando recusa a fornecer o órgão público uma certidão, ou quando você quer obter cópia de processo administrativo que está no órgão público. Nesses casos, o instrumento é o mandado de segurança, porque não são dados personalíssimos. Embora você possa estar sendo alvo ali do processo administrativo, sempre tem dados de terceiros e tal, então não cabe o habeas data. É o mandado de segurança. 16. Pedro, servidor público estadual, respondeu a processo administrativo disciplinar
e recebeu ao final a sanção de suspensão de 10 dias, que também lhe acarretou outros prejuízos, como a impossibilidade de ser promovido nos 2 anos seguintes. Então, Pedro se deu mal aqui num processo administrativo disciplinar, beleza. Tomou sanções na cabeça. Apesar da gravidade das consequências, Pedro não foi defendido por advogado. Considerando as garantias constitucionais asseguradas aos brasileiros em geral, a ausência de defesa por advogado não afronta a ordem constitucional, desde que tenham sido assegurados contraditória e ampla defesa. Pessoal, então aqui uma questão sobre direitos e garantias fundamentais, aqui a garantia contraditória e ampla defesa. Será que se exige advogado sempre ou só em alguns casos? Bom, na esfera criminal, se o cara está sendo processado por praticar um crime qualquer, ele tem que ter advogado. Ah, mas o cara é o Ike Batista, na época boa lá das vacas gordas, e o cara não contratou advogado, defensoria pública. Mesmo ele tendo muito dinheiro, a defensoria pública tem esse ônus de defender, porque ninguém pode ser processado criminalmente sem advogado. Agora, juizado especial civil, precisa ter advogado? Não, a lei do juizado especial diz que não precisa. E na área do processo administrativo, nem é mais judicial, processo administrativo, ainda que seja disciplinar, PAD, o Supremo não exige advogado. Ele fala, ó, desde que se permita ampla defesa contraditória, o cara contrata advogado se quiser. Olha aqui na tela comigo. O STJ tem a súmula 343 que fala que é obrigatório o advogado no PAD, mas a súmula, embora ainda não esteja formalmente cancelada, ela é superada pela súmula vinculante 5, né, que é do Supremo, e é vinculante ainda mais. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Alguns ministros ainda falaram em alguns casos do Supremo que há algumas exceções. Por exemplo, o servidor é processado e ele está em lugar incerto e não sabido. Então, há aquela citação ficta. Aí tem que botar um advogado pro cara, porque senão não tem como ele exercer contraditório pela defesa, já que ele não vai nomear advogado, ele não foi nem citado pessoalmente. Ou no caso em que o servidor ele fala, pô, eu queria advogado, mas não tenho. O cara é um morador de rua, não tem como. Aí o Estado tem que fornecer. Mas, em regra, não, é uma mera faculdade de advogado no PAD, está na súmula vinculante 5. Então, se você conhece as súmulas vinculantes, você mata questões de prova. Aqui a questão está certa, não afronta a ordem constitucional. Vamos ver se dá tempo de mais uma questão? Não, essa questão vai ser grande. Pessoal, vamos encerrar aqui e a gente volta na questão 17. A gente já volta.